Meu pai, ele sempre nos ensinou que na vida, né, quando você honra as pessoas, quando você respeita as leis, quando você faz o que é certo, você recebe do universo também coisas boas, né? Então, desde pequeno, é o que eu sempre digo, o princípio da educação se tem em casa, não é na escola. Tem pais que querem delegar a educação para a escola. Exato. A escola não educa, a escola passa conhecimento, né? Mas quem realmente passa a base, o ensino básico, né, de civilidade, valores e princípios é em casa. Então nunca, né, uma dica para os pais que estão nos assistindo, né, nunca delegue a educação para o seu filho para a escola. O pai tem que investir um tempo para ensinar, para orientar, para direcionar, para disciplinar, né? Então meus pais sempre tiveram presentes, acho que é uma grande riqueza que eu tenho, Sim. São os princípios e valores que eu herdei dos meus pais em casa. Sim. Então eu fui para a escola muito preparado para aprender, né, tendo uma educação, conceitos de respeitar o mais velho, de ouvir as pessoas, de trabalhar em equipe. Então, eu digo que eu tenho uma família muito rica de valores e princípios. São as raízes, né, Paulo? Lendo o seu Sim. livro, você passa isso muito, né, para a equipe, para as pessoas que estão ao seu redor. E hoje o mundo está muito rápido, né, Everton? As pessoas estão no lugar, estão numa região, trocam, vai, e não criam as raízes, né? E essa parte dos princípios, eu acho que é algo muito importante que o Paulo traz aí nos livros dele, no ensinamento dele. E a priori eu não gostava de estudo, né? Mas depois que aprendeu a gostar, semina muito isso para as pessoas, né? Exatamente. E tá desafiador, viu, Matheus? Porque eu, por exemplo, meu filho tá com 14 anos para 15, né? E hoje eles convivem mais com a parte de fora do que com a casa, às vezes, né? Sim. Então a gente tá disputando aí espaço com coisas muito pesadas e a gente tem que ter realmente esses princípios mais formatados, né? No caso da época do Paulo e da minha época, nós tínhamos muito mais contato com a família, né, Paulo? Sim. Do que com fora, né? Você vê que hoje, assim, Matheus, Everton, é curioso que quando a gente vê na internet, por exemplo, muita gente acha bonito falar palavrão, né? Exato. Você vê muito. vários podcasts aí, jovens, youtubers, influencers, falando um monte de palavrão, quer dizer, como se isso fosse bonito, fosse algo nobre. Isso é ruim, né? Isso traz para as pessoas algo muito ruim. Então, é preciso realmente ter uma análise sobre tudo isso, porque educação é o cuidado no trato familiar, no trato público, né? Então, acontece muita inversão de valores hoje por conta dessa modernidade, né? Que aparentemente é algo bom, né? Mas eu entendo que modernidade é algo que vem para ser sustentável, para ser algo bacana e não para gerar esse tipo de coisa, né? E o relativismo moral torna a imoralidade legal. Exatamente. O que não deveria acontecer. Exatamente, Everton. Você citou a palavra certa, relativismo moral. Hoje em dia, a verdade é a verdade de cada um. Mas nós sabemos que existem princípios e valores que são atemporais, né? Exato. E eles servem em qualquer lugar, a qualquer tempo, né? Perfeito. Atemporais e universais. Né? Exatamente. Qualquer lugar, tempo e situação. E eu acho que honrar os mais velhos, honrar os pais, ter boas palavras, né? Procurar realmente ver o lado bom das coisas, ser íntegro, correto, isso é atemporal. Perfeito. Aliás, tem um livro chamado, um livro muito interessante, né? Sobre as 21 maiores civilizações do mundo. E elas caíram por conta de princípios e valores. Quando os princípios e valores deixam de existir, arruína uma família, uma empresa, uma sociedade, qualquer coisa. Você falou, Paulo, que a primeira escola é a casa, né? Sim. E que tem hoje uma viralização de palavrões. Você acredita que os pais estão delegando essa educação para influenciadores, para pessoas do YouTube? E aí isso está se popularizando, esse dialeto, essas gírias? Né? Olha, Matheus, boa pergunta. Sim, eu acho que eles estão delargando mesmo. Eles estão deixando de fazer, muitas vezes, a função de pai. O Issam Itiba, que não está mais entre nós, que é um grande psicólogo, educador, né? Ele tem um livro chamado Quem Ama, Educa. E ele explica que educar é investir tempo. É preciso sentar um tempo com os filhos e tratar dos mais variados temas. Precisa falar sobre economia, política, religião, área profissional, equilíbrio. Os pais precisam investir um tempo na educação dos filhos. Porque a função de um pai, né? Tem um outro educador também muito interessante que diz o seguinte: os verdadeiros pais não são aqueles que estão sempre presentes, mas que fazem a presença ser desnecessária. Exato. Nós temos que criar os filhos para o mundo. Então é preciso ensinar, orientar. Então eu acho que os pais muitas vezes delegam para os influenciadores, né? Ou para os iPads, iPhones, ou para as escolas.
é preciso ter um tempo. É que nesse mundo complexo, incerto, veloz, tudo muito rápido, os pais trabalham às vezes 1, 2 empregos, chegam em casa cansados, mas você tem filho, então você tem a obrigação de educá-los. Faz parte, é seu trabalho. Invista um tempo com seus filhos. E não é apenas brincar, correr, pular. Não, é sentar, conversar, ensinar, instruir. Né? A criança ela tem um HD tá zerado ali. É uma esponja, né? É uma esponja. Né? Me perguntaram outro dia quantos % da educação dos filhos depende dos pais. Segundo os psicólogos, até 7, 8 anos, a assimilação é completa. Sim, porque ela vive o mundo perfeito. da casa dela. Sim, perfeito. Então, eu diria para você que a educação dos filhos, grande parte vem dos pais.